Bom dia, pessoal do terceiro ano COC José Bonifácio. Como estão? Espero que estejam bem. Esta vai ser a nossa segunda aula gravada referente ao módulo. Vamos ver lá que módulo que nós estamos. Estamos no módulo 9. É um módulo inteiramente dedicado à interpretação de texto. Então vamos lembrar, hoje vai ser um vídeo diferente, não vai ter conteúdo novo. Então vamos explicar por que numa matéria de redação, como a minha, você também tem que se preocupar com interpretação de texto. Básico, se você for pensar em tudo que a língua portuguesa é dividida em três frentes, aí na escola de vocês, nessas escolas, nesse seu formato igual do COC, você tem professor só para literatura, que no caso é a Josi, professor só para questão gramatical, que é o Zé Damasceno, e aí eles trabalham inerências das suas disciplinas, que é as escolas literárias com a Josi, as características literárias, e o Zé trabalha a questão do código da língua portuguesa, são conjugações, acentuação, grafia de palavras e tudo mais. E na questão da produção textual, na minha redação, todo mundo chama a minha disciplina de redação, mas não é bem só redação, é produção e interpretação textual. Então, tudo que é inerente ao texto é parte minha também. Então, a gente não pode esquecer que a questão de você produzir um bom texto repercute também em saber interpretar bem textos. E para que serve isso, Eduardo? Básico. Nos vestibulares existem inúmeras questões que são inerentes à interpretação de texto e de vários gêneros textuais. Então é por isso que desde o primeiro ano, vocês, na minha disciplina, veem diversos gêneros textuais. Lembra que no primeiro ano a gente vai crônica, a gente vê reportagem, notícia, a gente vê texto instrucional, relatório, propaganda e tudo mais. Por que a gente passa por todos esses gêneros textuais, sendo que na maioria dos vestibulares não é cobrado que você redija, que você construa um texto desse gênero, que você geralmente nos vestibulares eles pedem só dissertação? Porque você também, inerente à minha disciplina, precisa interpretar bem textos que fazem parte desses gêneros textuais. Então, você precisa sim conhecer vários gêneros textuais para poder interpretar melhor. Vocês vão ver, reparem no caso, que no Enem, por exemplo, existem pelo menos umas 30 questões de português. E dessas 30, 40 questões às vezes, de português, pelo menos a metade delas não tem a ver com literatura especificamente ou com o código da língua. Não está te pedindo alguma coisa que o Zé Damasceno trabalha, do tipo acentuação ou concordância ou tudo mais. A questão basicamente é um texto ou uma reportagem, uma tirinha de jornal, uma charge, e pede que você interprete, você diga o que você entendeu daquele tipo de questão. Às vezes é um texto até dissertativo, mas ele está pedindo para que você leia, entenda e responda. Então, esse tipo de, deixa eu só mostrar aqui, esse tipo de módulo aqui, ó, compreensão e interpretação de textos 1, que é o nosso módulo 9, ele é um módulo muito importante também na disciplina que todo mundo chama só de redação. Na verdade, não é só redação, é leitura e produção e interpretação textual. Esse seria o nome completo. Então você tem a produção textual, tá inerente? Tá. Só que você tem leitura e interpretação também. Então, para que você escreva um bom texto, você tem que saber interpretar bem um bom texto. Você não pode apenas simplesmente se focar em uma das habilidades apenas. Então, é por isso que, por vezes, a nossa apostila aparece com um módulo só de compreensão e interpretação de textos. Então, nesse módulo, ele fica como um momento um momento mais light, né? Então, se hoje vocês não vão escrever, não tem nenhum ponto sobre especificamente do texto, que nem semana passada a gente viu a questão da introdução e a gente viu todas as particularidades que tem que ter numa introdução. Provavelmente nos próximos módulos, no módulo 10 agora vai ser uma redação, mas no módulo 11 a gente deve retomar essa questão da produção textual e das particularidades inerentes à produção do texto dissertativo. Provavelmente, nós já que falamos da introdução, vamos falar do desenvolvimento. Então, como que se constrói um bom argumento, como é que a gente coloca a citação de autoridade, como é que a gente atrela ao prelúdio e tudo mais. Coisas que a gente já falou um pouquinho e vai retomar durante o ano todo
sempre pensando na excelência da produção textual de vocês, do que vocês podem fazer de melhor para poder atingir uma boa nota na produção textual. Só que não vamos esquecer que as questões também têm a minha parte de importância nisso. Eu também sou responsável por questões do Enem que vocês vão ter que enfrentar, dentre elas aqui, ó, interpretação de textos. Então, vocês vão ver que esse tipo de tarefa aparece aqui para vocês. Ó. Vocês têm um exercício aqui que vai falar sobre a participação da mulher no futebol. Então, vão argumentar algumas coisas em relação a isso. E depois vocês têm um exercício que fala sobre o avanço da febre amarela em uma floresta, não floresta amazônica, numa floresta mata atlântica. E por que aconteceu a questão dos macacos e tudo mais. Então, esse tipo de trabalho também é muito importante, não vamos negligenciar. Às vezes a gente fala, hoje o Eduardo não falou de produção textual, falou só de interpretação. Não é bem só de interpretação, é uma grande quantidade de questões do teu vestibular, tanto no Enem quanto na FUVEST, que vai pedir esse tipo de habilidade para você. Vai pedir que você tenha a habilidade de ler bem um texto, interpretá-lo, tirar todas as informações dele e eliminar as alternativas que são impossíveis. Minha dica para fazer esse tipo de exercício, sempre. Tem gente que fala, vai para as questões primeiro. Não, não faz isso. Faz uma leitura inteira do texto primeiro. Você tem tempo para isso. Leia o texto na íntegra. E depois, quando você for para as alternativas, aí, geralmente, é um exercício que você vai eliminando alternativas impossíveis. Então você vai seguindo, por exemplo, se você vai ler a alternativa A, você vai procurar que momento do texto a que se refere. Geralmente, as questões se referem a um ponto do texto, geralmente um trecho. E aí você vai até lá. Geralmente, quando a alternativa está errada, ela tem alguma palavra que elimina. Por exemplo, uma palavra apenas, uma palavra somente, ou alguma ideia que não foi mencionada no texto, porque eles vão tentar te enganar, claro. Eles vão colocar alguma coisa que parece que está certa, porque senão fica muito óbvio, né? Só que aí tem alguma coisa naquela alternativa que a elimina. Então, uma informação de exclusão, tipo um somente, um todos também, uma de inclusão, que na verdade não falou todos. Então, a alternativa fala todos, está errado. E assim por diante. Meu conselho é, alternativa por alternativa, você volta no texto. Sempre assim. Quando você volta no texto para conferir a informação daquela alternativa, você tem condições de eliminá-la. E aí você vai chegar provavelmente na alternativa correta, ou vai ter duas alternativas que você tem mais dúvida. Então as tuas chances vão aumentando a cada alternativa que você vai eliminando. Por quê? Se você detectou que naquela alternativa tem alguma informação que não foi dada no texto, você já vai lá e elimina aquela alternativa. E assim por diante. Chegando, basicamente, se você for bem treinado e tiver um pouco de calma, você fatalmente vai acertar essa questão de apenas interpretação fazendo esse movimento com calma. Então, você faz uma leitura completa do texto e depois, a cada alternativa, você volta para conferir no momento do texto a qual ela se refere, que você resolve esse tipo de coisa. Esse é um treinamento que só tem um jeito de ficar bom, fazendo muitas vezes. Então, é imprescindível que vocês façam esses, só tem dois, né? Deveria ter mais, esses dois exercícios de aplicação desse módulo 9. Tem os exercícios extra também, a gente pode assinalar eles como tarefa e, claro, vocês devem ter várias tarefas que vocês têm lá nas séries amarela, série roxa e tudo mais. Então, por favor, não negligencie esse tipo de exercício. Parece fácil, mas requer treinamento. Você precisa ficar craque nisso. E você só vai ficar craque nisso se você fizer várias vezes, se você treinar. Não tenha pressa de resolver esse tipo de exercício. Geralmente, vamos fazer uma conta básica ali. No Enem, você geralmente tem de 3 minutos, mas em torno de 3 minutos para resolver uma questão. Numa questão de interpretação de texto, 3 minutos, se for um texto do tamanho igual esse daqui, que a gente tem no exercício que foi tirado do Enem, ó, dá tranquilamente para você fazer em 3 minutos. Às vezes tem exercícios um pouquinho maiores que requerem um pouco mais de tempo, mas graças a Deus não são muitos. Então, e lembrando, ó, o Enem também é uma prova física, viu? Eu vivo dizendo isso, não é uma prova apenas psicológica, é uma prova física também. Porque passar 5 horas se concentrando em textos, conta, cálculos matemáticos, lembrando da fórmula de física, não é fácil. 5 horas fazendo isso é exaustivo também. Mas quem está bem preparado,
fisicamente vai melhor e tem mais condições de entrar numa universidade. Então, não vamos esquecer, o vestibular também tem que ter preparo físico. Isso é uma coisa que vocês podem até depois dialogar com o professor de educação física, como é que seria algum tipo de alimentação durante a prova ideal, que a gente fala, às vezes eu falo, né, leva uma barrinha de cereais, leva essas coisas, para você manter a sua energia e o teu cérebro funcionando em alta atividade o tempo todo na prova, e que tipo de treinamento você pode fazer, por exemplo, até a dor nas costas de ficar sentado na cadeira 5 horas, é importante você pensar. Por quê? Porque a gente tem que dar o nosso melhor. Hoje em dia o vestibular está muito concorrido e se você não é quase perfeito, você não entra naquela vaga super disputada que você sempre sonhou. Você precisa ser quase perfeito, então você tem que ir nos mínimos detalhes para aumentar as suas chances. E até a parte física é importante nisso. Então, bom, acho que já me delonguei bastante. A minha intenção era falar só sobre questões e interpretação. Já estou falando até da parte física da prova, mas, claro, tudo pensando no tempo que você deve dedicar à sua questão. Não tenha a menor dúvida. Investimento, você debruçar-se sobre um texto e depois voltar a cada alternativa para conferir se ela está certa ou não e ir eliminando, é um investimento que você está fazendo. Você está investindo o tempo da sua prova, tempo de prova precioso, mas para pontuações que não são difíceis. Essas questões são as questões consideradas fáceis. Quem está treinado para isso geralmente acerta essas questões. Então, lembre-se, você está investindo. E só para adiantar, na semana que vem nós faremos uma redação. Eu vou gravar o vídeo explicando a proposta de redação para vocês. E aí a gente vai, vocês vão entrar ao vivo comigo lá na semana que vem também, só para tirar as dúvidas e vão produzir. Então, pelo que eu conversei lá na escola, acho que vai ser melhor sim vocês levarem estas redações lá na escola, deixar com a secretaria e depois eu passo para pegar. É a melhor forma, para ser uma correção justa, vai ter que ser dessa forma assim. Então, vai ficar assim, vocês vão, não nessa semana, na semana que vem escrever uma redação, vão levar até a escola quando der. Então, marcamos na quinta. Então, se você fizer na quinta à tarde, você pode levar na sexta ou no sábado, se a escola está aberta no sábado, ou você leva na segunda-feira. O importante é que até a outra quinta-feira, pelo menos, eu pegue esse texto e possa corrigir. Aí a correção vai ser do jeito que vocês estão acostumados, seguindo o mesmo padrão. O problema é só a devolutiva. A devolutiva vai ter que ser feita de uma maneira mais geral aqui. Eu gravo uma devolutiva geral. Ó, os maiores erros que estão acontecendo, sem citar nomes, claro. Fique tranquilo, eu não vou citar nome de ninguém. Mas eu, de uma maneira geral, os maiores erros estão sendo esses, esses e esses. E claro, se você tiver alguma dúvida sobre... A gente retoma o que são os pontos, né? O que é o item número 1, número 2, número 3, 4 e 5, baseado numa correção do Enem. Só para você lembrar o que eu estou cobrando. Então eu não tirei 200 ou 2, né, que eu gosto de colocar de 0 a 10. Eu não tirei 2 nesse quesito, mas esse quesito cobra isso. Então, às vezes, você sozinho você consegue entender o que falhou pela correção da próprio texto lá, o que está em vermelho lá no texto, faltou isso, então você tirou. Caso contrário, se você tiver dúvidas, aí eu vou abrir o canal de entrar comigo no WhatsApp para tirar dúvidas específicas, pontuais, que você possa ter sobre o seu texto. Então, fazemos o geral aqui e depois vocês veem comigo no WhatsApp. Vai ser assim. Tudo bem, gente? Então, para essa aula aí, daqui a pouquinho eu entro com vocês para a gente simplesmente ler esses dois textos, são só dois, e corrigir esses dois exercícios de interpretação, que são, sim, muito importantes para o vestibular. Certo, pessoal? Então tá bom, estou me despedindo, deixa eu só colocar o logo da Coque aqui para poder fechar o vídeo com ele, tá aí, e daqui a pouco a gente se vê. Tchau, gente!